Muita gente acha que toma decisões ruins a respeito do dinheiro porque falta inteligência financeira, falta conhecimento técnico a respeito de dinheiro. Mas às vezes o problema não é a falta de informação e de educação financeira. Isso é importante. Às vezes o problema é a falta de sustentação emocional para lidar com o que vem depois da decisão tomada, da escolha feita no desenrolar da vida. É exatamente por isso que a terapia ocupa um lugar importante na nossa relação financeira, porque ela pode ajudar você a mudar essa relação de jeitos interiores muito peculiares e que talvez você também precise olhar para isso. Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Existe um tipo de cansaço financeiro que quase ninguém percebe. A pessoa toma uma decisão, mas parece que ela nunca sai daquela decisão. O corpo sai, o evento passa, a decisão já foi tomada, mas a cabeça continua lá. Ela compra algo e continua dias abrindo o aplicativo do banco e do cartão de crédito. Aceita uma proposta de trabalho, mas começa a acordar às 3 da manhã, se perguntando se não destruiu a própria carreira fazendo essa troca. Ela investe o dinheiro e começa a sentir medo toda vez que o celular vibra, achando que não vai ter dinheiro disponível para resolver todo e qualquer problema que aparecer. Porque a decisão, ela termina no momento que você executa, ela termina no mundo externo, mas ela continua acontecendo dentro de você. E mais importante, quando você tenta encontrar a certeza absoluta daquela decisão, mais ansiosa você vai ficar. Você assiste mais um vídeo tentando finalmente sentir paz com aquilo que você decidiu, você faz mais uma planilha, você pergunta para mais uma pessoa, você pergunta mais uma vez para a inteligência artificial e vai terminando os dias cansada de revisitar aquela decisão, porque não é mais sobre escolher, é sobre tentar, por exemplo, fazer com que o desenrolar daquela decisão não faça você sofrer e não traga sofrimento para você. Só que existe uma verdade muito difícil de se lidar aqui. Nenhuma decisão financeira vai conseguir prometer segurança emocional para você. Nenhuma, em nenhum âmbito, em nenhum aspecto. Você pode escolher o caminho mais seguro e ainda assim sentir medo. Você pode fazer tudo, abre aspas, certo e continuar se sentindo insegura. Pode passar meses analisando uma compra, fazendo todas as análises possíveis de comparativos, de tabelas, de saber se aquilo tem o menor risco, maior risco, melhor benefício, pior. E mesmo assim, no momento em que você coloca o botão de confirmar aquela compra, você vai sentir um aperto no peito. Aquela pergunta de, será que eu estou fazendo a decisão certa? Será que estou tomando a decisão certa? Será que eu não preciso analisar um pouco mais? Porque o dinheiro, ele mexe num lugar muito mais profundo do que a lógica na hora do momento da escolha de uma compra. Às vezes, você não está tentando proteger o seu patrimônio. Parece que sim, mas não está. Está tentando proteger a sua própria sensação de estabilidade mental, estabilidade psicológica. É por isso que algumas decisões financeiras parecem
pequenas por fora, mas emocionalmente parecem um acidente prestes a acontecer e que você precisa se preparar para ele. Existe uma forma muito comum de tomar decisões, ou a famosa lista dos prós e contras, que, claro, pode ajudar, mas existe uma limitação importante aqui em se fazer lista de prós e contras na hora de tomar uma decisão a respeito do seu dinheiro. Porque a lista costuma analisar a situação pela situação pura e simples, através de uma lógica do que é benéfico e do que não é benéfico para lidar com a situação em si, mas não leva em consideração a pessoa que vai viver aquela situação. Quase como se o ser humano pudesse tomar decisões sem levar junto para aquela decisão a sua própria história de vida, sua história emocional. Só que não vai existir uma decisão que seja realmente neutra. Uma mesma escolha pode ser maravilhosa para uma pessoa e profundamente angustiante para outra. E aquela que acha a decisão maravilhosa vai dizer que os prós e os contras são maravilhosos, eu consigo, é muito fácil. E para uma outra pessoa, ela vai ficar dias e dias remoendo, mesmo concordando com os prós e contras daquela decisão. Tem gente que prefere financiar um imóvel porque precisa da sensação de estabilidade. Uma outra pessoa vai se sentir sufocada com a ideia de uma dívida de longo prazo de 30 anos. Tem gente que investe com muita facilidade, mas outras pessoas vão entrar em sofrimento real só de ver a bolsa subindo e descendo e a inflação aumentando e diminuindo. Tem gente que troca de emprego com muita facilidade. E outras vivem isso quase como se fosse uma ameaça emocional. Então não vai bastar perguntar qual que é a melhor escolha lógica, qual que é a escolha que tem mais prós do que contras. Às vezes a pergunta importante mesmo a se fazer, colocando a pessoa que está executando e que vai viver o desenrolar dessa decisão é: o que essa decisão vai exigir emocionalmente de mim? Porque é aqui que a terapia realmente pode te ajudar e atuar com verdade. Porque ela ajuda você a dar nome para o que você está sentindo, a compreender os aspectos emocionais e às vezes inconscientes que você está vivendo e sustentar essa carga de emoção de verdade, porque só o que é visto pode ser realmente carregado e sustentado. Porque existem decisões que elas não assustam por causa do resultado. Para uma pessoa, o resultado é muito possível de ser carregado, mas para uma outra, o mesmo resultado é insuportável. A gente se assusta com decisão porque você vai precisar sustentar internamente algo para atravessar aquele caminho, sabe? E talvez seja por isso que tanta gente se sinta perdida ao tomar uma decisão financeira, independente às vezes do tamanho dela. Às vezes a terapia ajuda você a perceber que você não está tentando às vezes decidir só sobre dinheiro. Está tentando sentir menos medo, menos culpa, menos vulnerabilidade, melhorar a sua sensação de merecimento. Porque no fundo não é só decidir qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão. Você está tentando descobrir se consegue emocionalmente sobreviver ao que aquela escolha vai despertar dentro de você. Talvez você conheça a sensação de finalmente tomar uma decisão. É isso que eu quero, eu vou comprar isso, eu vou investir nisso. E ainda assim, parece que mesmo com você sabendo exatamente a decisão que você quer, você não consegue descansar dentro dela. Como se a sua mente continuasse trabalhando para encontrar garantias daquela decisão.
Você vai atrás de mais informação, mais validação, certezas. Mas talvez o que esteja faltando não seja mais lógica. O que provavelmente pode faltar nesse momento para você é capacidade emocional de coexistir com a incerteza inevitável que toda decisão humana traz, que é inerente a todas as decisões. Maturidade emocional não é chegar num lugar sem medo, é continuar existindo mesmo quando o medo não aparece, não desaparece, na verdade, completamente. É tomar a decisão sabendo que dentro de você tem um chão emocional que você consegue caminhar. E isso vale profundamente para dinheiro. Uma decisão financeira madura não é aquela que elimina toda a insegurança que você sente naquela decisão. É aquela que você consegue reconhecer com clareza. Talvez eu sinta medo, dúvida, desconforto, e ainda assim, essa é uma escolha que eu consigo bancar sem me abandonar emocionalmente. É justamente aqui que a terapia vai fazer o seu papel nesse processo. Eu sei que muita gente estranha quando escuta que o dinheiro pode ser um tema de terapia. Você pode levar o dinheiro para dentro de uma sessão de terapia. Porque a gente foi ensinado que o dinheiro pertence apenas ao campo da lógica. Se eu souber, se eu tiver todas as informações, vai ser fácil eu tomar uma decisão a respeito do que eu preciso fazer. Como se bastasse aprender só matemática financeira para resolver tudo que você precisa. Mas existem pessoas que são extremamente inteligentes financeiramente, que conhecem todos os cálculos, que sabem sim como chegar numa decisão específica sobre dinheiro e ainda assim se sentem profundamente angustiadas com o dinheiro. Parece que eles não sabem de onde essa angústia vem, porque tem todas as informações possíveis, mas a informação por si só, ela não resolve as questões emocionais que você carrega. A terapia, ela não vai chegar nesse momento para fazer você decidir se você compra um imóvel, se você investe, se você mora de aluguel. Não é esse o papel da terapia dentro do processo decisório. O papel da terapia é ajudar você a compreender o que exatamente está sendo vivido emocionalmente com aquela decisão. E aqui vão algumas possibilidades que você vai encontrar dentro de terapia como uma resposta. É medo de perder? É a sensação de que você não é capaz de lidar com aquilo? É culpa de crescer? É medo de aquela decisão decepcionar alguém? É dificuldade de bancar a sua autonomia? É medo de errar, tomar uma decisão errada e se sentir castigado? É uma sensação inconsciente de não merecimento? Porque às vezes a dificuldade, ela não está na escolha financeira em si, se é esse caminho ou aquele caminho que financeiramente é melhor. Está naquela escolha, no que aquela escolha simboliza e onde ela mexe emocionalmente. Eu já vi pessoas travarem diante da compra do primeiro imóvel, não porque faltava dinheiro, mas porque aquilo representava um crescimento real, uma responsabilidade real, uma mudança de identidade. Eu vou parar de ser filha dos meus pais, parar de morar com eles e começar a bancar a mim mesma, a minha autonomia, as minhas decisões e as consequências das minhas decisões. Outras sofriam ao ganhar mais porque crescer financeiramente fazia sentir culpa em relação à própria família. Eu ganho 3 vezes mais do que os meus pais e eu me sinto muito culpada porque eles têm um estilo de vida que
cabe no bolso deles, mas eu tenho talvez um estilo de vida que é diferente porque cabe no meu bolso. E perceba, isso não aparece numa planilha, é o tipo de informação que não vai aparecer fazendo conta de 2 mais 2. Vai aparecer quando você fala, quando você é ouvido dentro do seu processo. Por isso que o dinheiro também pertence a um divã terapêutico. Porque o dinheiro frequentemente ele vai revelar lugares emocionais da vida que estavam silenciosos até então. Então hoje eu quero te deixar com uma pergunta. Qual decisão financeira você está tentando transformar numa garantia emocional que é impossível de ser dada? Talvez você esteja esperando sentir certeza absoluta antes de agir por medo de errar. Talvez você esteja esperando desaparecer o medo ou a culpa. Talvez você esteja esperando uma paz que nenhuma decisão realmente humana consegue te entregar completamente para que você dê aquele passo financeiramente que você está esperando tanto tempo para dar. Talvez amadurecer financeiramente também tenha uma relação com aceitar uma verdade difícil, certo? Que não existe escolha sem risco emocional, sem expor suas vulnerabilidades emocionais de você para você mesma. A questão não é encontrar uma decisão que elimine toda a sua insegurança. A questão é desenvolver recursos internos para sustentar a vida que vem depois, que se desenrola depois da escolha. Porque muitas vezes a paz financeira não nasce quando você encontra a decisão perfeita. Ela nasce quando você para de exigir a perfeição emocional de você mesma para conseguir viver. Se esse episódio fez sentido para você, se ele pode fazer sentido para uma outra pessoa, encaminhe esse episódio para ela, traz ela aqui. Vem, traz ela para refletir junto com você, para entender por que ela tem dificuldade de se sentir em paz com as decisões financeiras que ela toma. E quem sabe ela pode também encontrar caminhos de solução diferente para a vida financeira. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.